A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o irmão Pablo. Hoje nós teremos mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. O tema é Natureza, Criação de Deus. Se for da sua preferência, você pode acelerar este vídeo. Nas configurações, você pode colocar a velocidade acima do normal. Fique à vontade. Vamos à aula. Então hoje nós vamos falar da natureza. Aí nós vemos uma foto de uma árvore, de um campo, outras árvores no fundo, o céu. Então, tudo isso é criação de Deus. Nós saímos na rua e vemos árvores, mesmo para quem mora numa cidade, num ambiente urbano, vê algumas árvores, vê plantas em vasos. Quando nós vamos, por exemplo, num consultório, quando nós vamos no shopping, tem plantas, né? Nós vemos os pássaros, o céu, o sol, a lua, as estrelas. Tudo isso faz parte da natureza, a praia. E é interessante que no meio urbano, muitas vezes, nós vemos no meio daquele concreto que é a cidade, nós vemos uma folhinha saindo num friso, né, num buraco, mesmo cheio de concreto. Às vezes nós vemos ramos, né, nós vemos folhas saindo dali, brotando. Então a natureza ela é poderosa. Nós vemos as raízes das árvores aqui em Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, as raízes elas arrebentando a calçada, né? Elas crescendo, querendo se expandir e acaba danificando a calçada, concreto. Então a natureza ela está presente na nossa realidade. Com esse isolamento, neste momento de pandemia, surgiram alguns fenômenos. Fenômenos negativos e fenômenos positivos. Podemos apontar como um fenômeno negativo o aumento de lixo. As pessoas elas ficaram em casa, teve atendimento nos hospitais, então isso gerou mais lixo hospitalar e doméstico. Também muitas máscaras, né? Houve descarte incorreto de máscara, de luva. Então são fenômenos, são pontos negativos, impactos negativos no meio ambiente. Mas temos os positivos, esses que nós estamos vendo na tela. Despoluição das águas. Então, os mares, os rios ficaram mais despoluídos. Muitas pessoas gravaram as águas do Rio de Janeiro, ela estava mais clara. Purificação do ar. Então, as pessoas em casa não saíram, né? Diminuiu o trânsito, a movimentação de carros. As fábricas também pararam de produzir como antes. Então isso
fez com que toda a poluição que é lançada no ar, que afeta a atmosfera, a camada de ozônio, ela pudesse diminuir, a poluição diminuiu e isso houve uma purificação do ar. Também um outro fenômeno foram os animais que antes ficavam nos seus habitats, separados, afastados das cidades, mas com o isolamento eles circularam, que as pessoas estavam em casa, eles circularam em lugares que não circulavam, nas cidades, né? E houve também reprodução. Eles foram se reproduzindo. As tartarugas, elas chegaram até a beira da praia, em certos lugares que elas não chegavam, e elas colocaram seus ovos, né? Então, de certa forma, o isolamento do ser humano, ele possibilitou impactos positivos no meio ambiente. Isso nos mostra que o ser humano, ele tem sido prejudicial à natureza. Aqui nessas fotos, nós podemos ver desastres que são acometidos pelo ser humano. Primeira foto, nós vemos as fábricas que acabam poluindo o ar, acaba afetando a nossa respiração. Na foto de baixo, nós vemos garrafas num rio e plástico, né? O plástico ele demora para se decompor, polímero, então isso acaba poluindo os rios, os mares. Na terceira foto, no canto superior direito, nós vemos a caça. De fato, em alguns lugares a caça é legal, é legalizada, é permitida. Isso é até uma medida para conter certos animais que são pragas para a colheita, para o plantio, né, as plantações. Esses animais eles destroem as plantações. Então, é permitida a caça, mas tem animais que não. A caça não é permitida. São até animais com perigo de extinção. Mas mesmo assim, o homem vai lá e mata para extrair, por exemplo, dos elefantes da África, o marfim, porque tem um valor alto, e aí os caçadores vendem esse marfim. Peles de animais que custam caro, então eles matam esses animais para vender as peles. Então a caça também é um desastre que está sendo aí feito pelo homem. E na quarta foto nós vemos aí a poluição dos rios, dos mares, né? Os destroços que são jogados e acaba matando a vida que tem na água, né? Então são problemas. Existem outros problemas, não são apenas esses quatro. O homem tem sido muito prejudicial à natureza. O homem tem danificado o meio ambiente. A contínua degradação do ecossistema, a crise da pretensão de totalidade da ciência,
a crescente consciência do desenraizamento do ser humano em relação ao mundo natural e outros fatores criam condições favoráveis para a eclosão de vigoroso movimento ecológico no mundo inteiro. Ou seja, o movimento ecológico, as ONGs, as organizações que lutam pela preservação do meio ambiente, as campanhas que são feitas, isso tudo é por causa da crise global que nós estamos vivenciando, essa degradação do ecossistema. Hoje, o homem, o ser humano, ele está totalmente desgarrado do mundo natural. Qual é o mundo natural? O mundo natural é o mundo verdadeiro, é a natureza. Uma pessoa, ela geralmente faz assim, ela chega, ela trabalha, aí ela ganha férias. Aí ela pensa, nessas férias eu vou para a praia, eu vou para a floresta, para a zona rural, para um hotel fazenda. Na cabeça dela, a praia, o hotel fazenda, o campo, é o paraíso. É um mundo ilusório, é um mundo ideal. E o mundo que ela vive na cidade, trabalhando, é o mundo real. Mas na verdade, o mundo real é o mundo natural. É a praia, é o campo. O mundo na cidade, a vida urbana, é um mundo ilusório, criado pelo homem. Foi o homem que fez o concreto, foi o homem que edificou prédios, casas, fez o carro. Esse mundo que nós vivemos na cidade, esta vida urbana, é uma vida projetada, criada pelo homem. E o mundo real é o mundo natural. É o campo, a floresta, a praia. Então, o ser humano ele foi desgarrado, ele foi separado, ele se distanciou dessa ideia, dessa vivência, dessa realidade. E por isso hoje há essa ausência, essa falta de preservação. Jó capítulo 12, versículo 7. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, as aves dos céus, e elas te farão saber. Versículo 8. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Versículo 9. Quem não entende, por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto. Versículo 10. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Então, quem criou a natureza? Segundo a nossa fé, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, foi Deus. Foi Deus que criou as árvores, os animais, as aves do céu, o mar, o céu. Foi Deus que criou. Toda a natureza, tudo que tem na natureza, é obra de Deus. Dante Alighieri,
do período medieval, da Idade Média, disse: a natureza é a arte de Deus. Quando nós olhamos a natureza, nós vemos beleza, nós vemos um mundo colorido, um mundo equilibrado, né? Existe um certo equilíbrio. Nós vemos um mundo bonito, belo, né? É por isso que a natureza ela é muito representada na arte, como esta pintura de Van Gogh, Paisagem com Ciprestes. Por quê? Porque é algo belo, é colorido. Se nós olharmos o céu é azul, as nuvens parecem algodão, o mar é lindo, né? O sol amarelo, radiante, forte. Então a natureza, ela é bonita, ela é considerada uma arte, como se Deus fosse um artista e a natureza a sua arte, a sua obra artística. Nós temos um outro quadro de Monet, Campo de Papoulas, e nós vemos também a natureza. Aqui em casa eu tenho muitos quadros, nós temos muitos quadros, e a maioria são pinturas que representam a natureza. Nós temos um quadro que tem um barco, o outro tem uma casa, mas se você for ver, essa casa está na natureza, está num campo. Tem um outro quadro que é a casa, uma casa que está na praia. Este quadro que eu citei, do barco, o barco está no rio e na pintura tem árvores, né? Então, a natureza ela é tão bonita que ela é representada na arte. E por isso podemos concluir que a natureza é obra de Deus, é a arte de Deus. Salmos capítulo 8, versículo 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Versículo 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Então, a natureza, os céus, a lua e as estrelas, a natureza, ela anuncia por si só a grandeza de Deus. Por exemplo, o céu, quando nós olhamos o céu ele é extenso, ele nos cobre, né? O mar, quando olhamos o mar, nós vemos a vastidão do mar, do oceano. Nós vemos o sol, aquela bola de fogo que queima, né? Que emite a luz. Então, quando nós olhamos a natureza, nós olhamos a grandeza de Deus,
A natureza anuncia a grandeza, o poder de Deus, porque para fazer esta obra, só um Deus poderoso. É necessário uma engenhosidade, né? Porque é tudo equilibrado. Então, só Deus. Tertuliano, um dos pais da igreja, foi uma época ali do cristianismo, patrística, ele diz o seguinte: não foi a pena de Moisés que introduziu o conhecimento do Criador. A maior parte da humanidade, mesmo sem nunca ter ouvido o nome de Moisés, para não falar de seus livros, aqui Tertuliano está citando os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, conheceu, não obstante, o Deus de Moisés. A natureza é a professora, a alma, a pupila, uma flor da cerca viva, uma concha vinda do mar, uma pena de uma ave do pântano, falariam a você de um criador mesquinho? Se eu lhe oferecer uma rosa, você não desprezará seu criador. Então a natureza, ela anuncia a existência de Deus. E ela anuncia a existência de um Deus bom, porque a natureza é bela. E não é necessário ter livros para contar que foi Deus que a criou. Uma frase que se repete em Gênesis capítulo 1 é essa frase: e viu Deus que era bom. Então ali nas criações, Deus foi criando, aí aparece essa frase no final: e viu Deus que era bom. Segundo dia, criou e viu Deus que era bom. Então, o que Deus criou é bom. A natureza é boa, as árvores são boas, tudo isso é bom. Qual era a função de Adão quando estava no jardim do Éden? E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Adão, ele teve uma função. Ele era uma espécie de camponês. Ele lavrava e guardava o jardim. Ele também colocou nomes nos animais. Ele recebeu a proibição de Deus, a proibição de comer um fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e ele passou isso para a sua auxiliadora, que era Eva, sua companheira. Então ele também teve esta função de ensiná-la, mas a função principal era lavrar e guardar o jardim que Deus fez. Então o primeiro homem tinha a função de proteger, de cuidar do jardim, que era um jardim, se nós pegarmos o termo no original, Gan Eden, jardim das delícias.
Então essa era a função de Adão. Mateus capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? 28. E, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 30. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Aqui são palavras do Senhor Jesus. Ele diz que o Pai cuida da natureza, das aves do céu, que não trabalham, mas têm o alimento. Então, Deus é preocupado com a manutenção da natureza. Ele faz isso. Quem sustenta a natureza é o Senhor Deus. Quais são os maiores mandamentos da fé cristã? São 2. Jesus resumiu os mandamentos em 2. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Agora vem uma pergunta. Qual é a dimensão de amar a Deus e ao próximo? Em qual grau eu devo amar a Deus e ao próximo? Eu devo amar a Deus de tal forma que eu tenho que preservar a sua obra, que é a natureza. Então nós estamos fazendo aqui nós estamos relacionando os 2 mandamentos principais da fé cristã com a natureza. Então, qual é a dimensão de amar a Deus? Eu amo Deus tanto que eu preservo a obra de suas mãos, que é a natureza. E o próximo? Eu amo tanto meu próximo que eu preservo a natureza, pois se a natureza, o meio ambiente, for preservado, o meu próximo viverá. Se a natureza, se o meio ambiente for atingido, destruído, o meu próximo morrerá. Eu e o meu próximo. Porque o ser humano não conseguirá viver nessas condições, né? Então, qual é a dimensão? Eu amo tanto, eu quero o bem do meu próximo, então eu irei preservar a natureza, porque ela destruída irá implicar na morte do meu próximo e na minha. Agora nós vamos falar de um
de uma disciplina de uma matéria que tem sido falada nos últimos tempos, tem sido falada na imprensa, tem sido falada nos debates políticos, tanto ecologia como sustentabilidade, são palavras que estão aí circulando nos debates políticos, econômicos, sociais, na imprensa, nas academias. O que seria ecologia? A ecologia pode ser compreendida como ciência, ética, paradigma, 3 dimensões. As 3 dimensões se completam. Enquanto ciência, ecologia significa o estudo de como se interrelacionam todos os seres que constituem a comunidade de vida em nosso planeta. Os seres abióticos, água, ar, solo e energia do sol, e os seres bióticos, micro-organismos, plantas e animais, e o ser humano. Então, a ecologia, enquanto ciência, ela se aproxima do estudo desse interrelacionamento entre os seres que habitam o planeta. Então a ecologia, ela é estudada pela biologia, por exemplo. Ecologia, enquanto ética, diz respeito ao despertar da consciência, ecopercepção, e a empreender ações que tenham em vista a sustentabilidade. Inicia-se com a percepção de que a atual forma de o ser humano se relacionar com o ecossistema está equivocada e levará a humanidade e nossa casa comum a desastres sem precedentes. Então, a ecologia, enquanto ética, é o despertar da consciência. Há aqui um termo interessante, ecopercepção, e ação, né? Empreender ações que tenham em vista a sustentabilidade. Então, enquanto ética, essa consciência de que nós moramos neste planeta e precisamos preservá-lo. O paradigma ecológico, por sua vez, consiste na crítica e na superação do antropocentrismo moderno. Antropocentrismo significa o homem no centro. O ser humano pode até se compreender como centro consciente do universo conhecido, mas ele nunca está sozinho. A espécie humana é fruto de longuíssimo processo de evolução da matéria. Somos filhos da Terra e parte da Terra. Por isso, a consciência planetária implica ética planetária. É preciso cuidar da Terra. Numa realidade como a nossa, o homem ele é colocado no centro das atenções, no centro de tudo. Então tudo é feito para o homem, tudo é feito para o bel prazer do homem. Então, é necessário que o homem compreenda que ele não é o centro do universo,
mas ele faz parte desse universo. Filho da Terra. E através desta consciência planetária, que implica na ética planetária, ele irá ter esse senso de que é preciso cuidar da Terra, da casa de todos. E aqui nós vamos entrar num ramo da teologia que seria uma proposta de pensar a teologia dialogando com a ecologia. Então, vamos ver aqui alguns pontos que o professor Afonso Murad coloca. Então, o que seria ecoteologia? Trata-se de reflexão que resgata a unidade da experiência cristã e de sua formulação, apresentando em seu discurso a relação entre criação, história, encarnação, morte e ressurreição de Jesus e o início da nova criação. Então, a experiência cristã, biblicamente falando, é desde a criação. A partir ali de Gênesis, começa tudo. Então, todo esse processo, ele precisa ser refletido e nós precisamos entender que está tudo interligado. Segundo ponto, reelabora a teologia da criação na perspectiva da interdependência, mostrando que o ser humano, nos relatos bíblicos, é feito por Deus do barro da terra, consciência ecoplanetária, para cuidar do jardim, assim como para servir-se das outras criaturas, exercitando o senhorio como Deus é Senhor. Há relação estreita entre criação e salvação, e todos os seres estão nelas implicados. Então, é reelaborar a teologia da criação, dando ênfase nessa conexão que o homem, o ser humano, tem com a natureza. O ser humano, ele é formado do barro da terra. Então ele é composto, né, a sua composição, ela tem elementos da terra. Então nós não somos a única criatura criada por Deus. Nós somos uma das criaturas, uma das criações, uma parte da criação ali de Gênesis. E Deus criou várias coisas, né? Deus criou os astros, Deus criou o céu, Deus criou o mar, a terra, Deus criou os animais, Deus criou o homem. O homem é parte da criação, não foi a única criação. Então o homem precisa se posicionar como parte da criação para que
possamos prosseguir, possamos evoluir no entendimento da teologia da criação. Explicita e fundamenta a ética do cuidado com o mundo em ligação estreita com a moral social, ampliando sua abrangência. Então, a ecoteologia também, ela visa clarear ao homem e mostrá-lo que ele precisa ter esse cuidado com o mundo. Propõe-se a superar a fragmentação das disciplinas teológicas, empenha-se no diálogo efetivo com as ciências da natureza. Então nós temos aí nas academias uma divisão: ciências exatas, ciências humanas. Nós temos também as ciências naturais ou ciências da natureza, que estão dentro das exatas. Então nós temos essa divisão que acaba distanciando as matérias, os saberes. Mas a proposta da ecoteologia é aproximar a teologia das ciências da natureza. E a superação da fragmentação das disciplinas teológicas, isso está sendo discutido. Hoje se fala em transdisciplinariedade. O que seria isso? É percebido que cada disciplina possui elementos que dialogam com as outras disciplinas. Então, elas se interligam. Então, a transdisciplinariedade seria esse diálogo de uma disciplina com a outra, ao invés da fragmentação, do distanciamento, essa ruptura. Então, a ecoteologia, ela propõe esse diálogo efetivo da teologia com as ciências da natureza. Estimula a espiritualidade ecológica, que associa no louvor e no serviço todos os seres à obra criadora, redentora e santificadora da Trindade. Então, nós vemos que está tudo conectado. O homem com a natureza. Então a ecoteologia também visa estimular a espiritualidade ecológica, essa aproximação do homem com a obra de Deus, num sentido de louvor e serviço à natureza. A ecoteologia, que apenas se delineia no momento, contribui para superar visões equivocadas ou restritivas da relação do ser humano com o ambiente, assim como de sua própria autocompreensão. Em suma, a ecoteologia contribui para ressituar o ser humano à luz da fé cristã, no momento atual de crise global, e contribui para consolidar
a consciência planetária. Somos filhos da Terra e responsáveis por seu futuro. Não foi a crise global que originou a ecoteologia. Não foi apenas a crise global. A Bíblia nos dá respaldo para esse ramo da teologia. E por causa da crise global, é importante que a ecoteologia ganhe espaço para aproximar os cristãos, os filhos de Deus, criaturas da natureza. Colocar essa consciência planetária de que devemos cuidar da natureza. Teologia versus ecologia. Existe isso, irmão Pablo? Existe. Quando foi lido que a ecoteologia ela contribui para superar visões equivocadas ou restritivas da relação do ser humano com o ambiente, é porque existem visões teológicas, entendimentos teológicos que dificultam essa aproximação do homem com o meio ambiente. Quais seriam? Então nós temos aqui como exemplo a visão escatológica que prega a destruição da terra. E pela água, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. 2 Pedro 3, versículo 6, 7, 12, parte B. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Apocalipse 21, versículo 1. Então, a destruição da terra, como nós vemos no livro de 2 Pedro, Apocalipse, essa visão escatológica de que a terra será destruída, que a terra será renovada, ela contribui para que o homem não preserve a natureza. São todas as comunidades, são todos os movimentos que pensam assim? Não. Mas há certos movimentos, certas igrejas que têm esse entendimento de que a terra será destruída, tudo aqui é corrompido e por isso eu não tenho a responsabilidade de preservar o meio ambiente. Mas isso está errado. Outro entendimento também é o seguinte: muitas pessoas elas valorizam a vida pós-morte. O Senhor Jesus disse: irei para preparar morada para vocês. Então, essa visão de que o que importa é a vida pós-morte, é o paraíso, é estar com Cristo nos céus, também pode e acontece
acontece da pessoa ela acabar não se importando com a preservação. Não é somente a preservação do meio ambiente, mas com a sua própria vida. Só que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: quem trabalha não come, não deve comer. Isso porque aquela igreja, aquela comunidade de fé, ela estava esperando o retorno de Cristo e por essa esperança, essa expectativa, eles pararam de fazer as coisas que eram necessárias fazer, trabalhar, cuidar da vida terrena, as contas para pagar, o alimento que deve comer, as responsabilidades da vida. Então, essa visão de valorizar a vida pós-morte, a vida no paraíso, em detrimento da vida na terra, ela também pode contribuir e contribui de fato. Isso é um fato, acontece isso, contribui para a negação ou a negligência da preservação da natureza. Outro conceito teológico que eu gostaria de trazer nesta aula é mordomia cristã. Então é mais um conceito para contribuir neste tema que nós estamos trabalhando. Mordomia cristã é um conceito do protestantismo tradicional. Então é um conceito mais antigo, é um conceito que muitos já estão acostumados, já ouvem nas escolas, nas aulas da escola bíblica, nas pregações. É um conceito mais conhecido e mais antigo do que esse ramo da teologia, a ecoteologia, que é mais recente. O que é mordomia cristã? Mordomia cristã é o conceito teológico que apresenta o homem como sendo responsável administrativamente pelos bens que Deus lhe entregou, ou seja, a mordomia dos bens materiais e espirituais de Deus confiados ao homem. Então, quando a gente ouve essa palavra mordomia, pode vir um entendimento na nossa cabeça, na nossa mente, de que mordomia é acomodação. Não, não é acomodação. Mordomia, neste caso, é o que significa mordomo, serviço. Então, mordomia cristã seria o homem recebendo os bens materiais e espirituais de Deus. Deus confiou esses bens ao homem e por isso o homem tem a responsabilidade de cuidar desses bens, porque esses bens eles pertencem a Deus. O conceito se baseia em Lucas, capítulo 12, versículo 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então nós vemos a palavra mordomo, que significa aí servo. Então mordomo, mordomia é servir.
Vamos agora ver a origem deste conceito. A concepção da mordomia como visão de estilo de vida cristã e forma de organização comunitária nasceu no protestantismo norte-americano. Nos inícios, as comunidades de colonos, provenientes de muitas igrejas e tradições eclesiásticas diferentes, estiveram diante do inusitado desafio de organizar a vida eclesiástica, o que incluía a tarefa de prover o seu sustento financeiro. O apelo à responsabilidade dos membros em relação às comunidades nem sempre era correspondido satisfatoriamente, obrigando muitos pastores a ter uma segunda profissão ao lado do pastorado. O protestantismo que veio para o Brasil é o protestantismo de missão. O protestantismo que veio dos Estados Unidos. Então lá houve o estabelecimento das igrejas e os membros, eles nem sempre correspondiam financeiramente às comunidades que pertenciam, ao ponto do pastor ter uma segunda profissão, um segundo ofício, além do pastorado, para poder se sustentar. O advento do despertamento espiritual, ocorrido nos Estados Unidos no decorrer do século XIX, foi decisivo para o desenvolvimento da ideia de mordomia. As muitas sociedades missionárias criadas pelo despertamento passaram a fazer campanhas financeiras regulares para sustentar os campos missionários. Logo, a reflexão acerca da relação entre fé e oferta financeira não se restringia mais à missão e passou a incluir também a vida comunitária. Determinante havia se tornado a convicção de que os bens nada mais são do que propriedade de Deus confiada aos seres humanos. A estes cabe a tarefa de administrar esta propriedade divina de acordo com a vontade de Deus. Esta concepção elementar de mordomia cristã teve grande aceitação na vida eclesiástica norte-americana, tornando-se um instrumento extremamente útil para fomentar a disposição dos membros para contribuir financeiramente com a missão e com a organização da vida comunitária. Então, o que seria mordomia cristã? Mordomia cristã é você entender, é o cristão entender que o que ele recebe provém de Deus, por exemplo, na questão do salário. Ele tem força, o cristão tem força para trabalhar. Quem dá essa força é Deus, porque Deus sustenta o cristão. Então, ele tem força para trabalhar e com esse trabalho que ele realizar, ele vai ganhar salário, ele vai ser pago, ele vai receber a recompensa. Então, Deus que abençoa o homem, e essa bênção é de Deus, e o homem precisa administrar. Então vamos ver agora a mordomia cristã com relação à doutrina da criação. A doutrina da criação afirma a absoluta soberania do Criador sobre tudo o que existe, incluindo os seres humanos. A negação desta soberania é a essência do pecado
Irmãos, o que é pecado? Pecado é se rebelar contra Deus. É você se rebelar contra Ele. É você negar a soberania de Deus, o senhorio sobre a sua vida. Então, a negação desta soberania é a essência do pecado. A doutrina da criação, ao afirmar a absoluta soberania de Deus, inclui também a responsabilização do ser humano pela administração da criação e realização de sua vontade. A responsabilidade, acima de tudo, caracteriza o ser humano como imagem e semelhança de Deus, que a correta compreensão do primeiro artigo da fé desemboca na responsabilidade pessoal. Cantone vê exemplificando em Lutero. Por tudo isso, devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Segundo Cantone, mordomia responsável dos dons da criação é uma filosofia de vida que determina não apenas a atividade religiosa do ser humano, mas abarca todas as áreas da vida e da sociedade. Então, Deus criou a natureza. Por isso, nós devemos preservá-la. A natureza não pertence a nós. Embora o homem ele compre terra, né? Ele faça o desmatamento, ele construa ali, embora ele faça isso, a natureza, a terra é de Deus. Por isso, devemos administrar bem. Devemos ser bons mordomos, obedientes, como afirma Lutero. Servir preservando a natureza, que pertence a Deus. Então, quais seriam as ações práticas para colocarmos em prática o estudo que tivemos hoje? Primeira coisa, lutar pela preservação do ambiente, do meio ambiente, visto que o mesmo é criação de Deus. Então nós temos que lutar pela preservação do meio ambiente. Não estou falando ser ativista, se filiar a alguma organização. Se fizer isso, tudo bem, não tem problema. Mas lutar pela preservação é você ser contra todas as ações que acabam tendo como consequência impactos negativos no meio ambiente. Desenvolver práticas ambientais sustentáveis, uso racional da energia elétrica, controle da poluição atmosférica, reciclagem, etc. Podemos colocar outras coisas como o uso racional da água também. Então, nós precisamos desenvolver essas práticas ambientais sustentáveis. Tem pessoas que separam o lixo. Nós tivemos aí há pouco tempo uma lei que entrou em vigor e proíbe o uso de canudos de plástico. Então as lanchonetes, os restaurantes tiveram que eliminar os canudos de plástico, os canudinhos. Então tem pessoa que carrega o seu próprio canudo. Por que eles eliminaram? Porque os canudos estavam sendo prejudiciais ao meio ambiente. Tem pessoas que abrem mão de ter um carro e
pegam carona, usam transporte público, né? Passaram a, a tomar essas medidas, abriram mão do carro e passaram a, a se locomover através do transporte público. Muitos compraram bicicletas. A bicicleta é um transporte que, inclusive, beneficia a saúde do ser humano, porque a locomoção acontece através de um exercício físico. Então é necessário que nós possamos desenvolver essas práticas. Agora, existem muitas. Eu sugiro o irmão, a irmã, pesquisar para saber quais são as práticas existentes. Incentivar de maneira respeitosa as pessoas que nos cercam, incentivar, ensinar sobre a preservação da natureza e quais ações devemos tomar, aproximar da natureza, seja visitando parques e reservas ou plantando em casa. Então temos que nos aproximar da natureza. Embora nós habitemos numa cidade, nós temos espaços naturais. Nós temos as praias, nós temos parques, nós temos o Jardim Botânico, nós temos a reserva do Grajaú. Então, nós podemos fazer isso. Nós temos a Floresta da Tijuca, lá é muito bom. E também nós precisamos nos aproximar da natureza plantando. Aqui em casa nós estamos plantando, a irmã Tânia está plantando. Ela plantou temperos e usou, depois que eles cresceram, usou esses temperos na comida. Olha só que legal. A natureza, ela entregando para você um bem, né? Temperos, legumes, verduras, frutas. Então é bom nós plantarmos tanto plantas, né? Pode ser também plantas que dão flores, como também hortaliças, árvores frutíferas. É muito bom. Por fim, gostaria de concluir deixando duas citações. A primeira é do escritor ensaísta José Ortega y Gasset, que diz assim: eu sou o que me cerca. Se eu não preservar o que me cerca, eu não me preservo. Foi o que nós falamos sobre amar o próximo. Se você ama o próximo, você preserva a natureza. Se você não preservar a natureza, você não vai preservar o próximo, você não vai se preservar, porque nós dependemos da natureza. Nós dependemos da planta, por exemplo. Nós falamos agora sobre plantar em casa. A planta, ela faz o processo da fotossíntese, troca de gases. Então, nós precisamos preservar. A planta beneficia a nossa respiração. Então, preservando a natureza, estaremos nos preservando. Outra citação é do médico Albert Schweitzer. Poucos sabem, mas ele foi também pastor. Ele aprendeu, inclusive, medicina
para fazer trabalho missionário na África. Ele escreveu livros de teologia, tratados. Ele, inclusive, é o nome de um hospital aqui do estado do Rio. Mas ele foi pastor também. E ele disse o seguinte: quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seu semelhante. Então, a pessoa que entende a importância, tem a consciência ecoplanetária, ela respeita o próximo. Ela respeita a natureza, ela tem uma consciência expandida, ela respeita o próximo. Então, é isso aí. Esse foi o nosso estudo de hoje, tá bom? Um abraço a todos, graça e paz. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários. Curta esse vídeo, se inscreva no canal. Um abraço a todos.